pouquinho que é esse rapaz. Olá pessoal, tudo bem? Retomando esse semestre agora e creio que logo estaremos conversando, fazendo uma reunião presencial, até para termos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente uns aos outros, já que semestre passado não foi possível, decorrente da pandemia. Vamos aí unir forças para fazer um excelente semestre, terminarmos esse ano tendo a melhor aprendizagem possível dentro do nosso ensino superior aqui direito. Agora nós vamos entrar nos crimes contra a honra. Até agora nós vimos a maioria deles, principalmente os crimes dolosos contra a vida e as lesões corporais, crimes de ação penal pública incondicionada. É matéria de processo penal, mas esse é um momento para a gente estar relembrando e conectando as disciplinas, principalmente direito penal com direito processual penal. O direito penal tratando do direito material e o direito processual do rito pelo qual se efetiva o direito penal. Né? Nós sabemos que, sobretudo, nós podemos chamar o direito processual penal de um código de ritos, ou seja, o meio pelo qual se objetiva a aplicação do direito material, ou seja, do direito penal. E o que é importante agora? Agora nós já devemos ter uma atenção especial. A maioria dos casos de crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. Vale dizer, a peça inicial, a peça vestibular, será através de uma queixa-crime e não de uma denúncia ofertada pelo promotor de justiça como membro do Ministério Público, a instituição que tem por função promover as normas jurídicas. E aqui, no caso, o particular se sentindo violado no quê? No seu direito relativo à personalidade, e aqui já é a primeira observação, as normas do crime penais, as normas penais que protegem a honra, né? E que são aquelas que criam os tipos penais de calúnia, injúria e difamação. E o que é importante nós aprendermos no final dessas considerações, dessas aulas, as diferenças, e são muitas, entre calúnia, injúria e difamação. Tá certo? Já é uma primeira observação para vocês captarem o que é importante vocês aprenderem. E é importante já sabermos que a maioria desse tipo penal é movida através de um advogado contratado pela vítima, que propõe perante o judiciário de uma ação penal privada, formulando uma queixa-crime, que o juiz faz a citação, tem uma audiência conciliatória e depois é instruído e culmina também numa sentença penal absolutória ou condenatória. Mas aqui já há uma grande diferença. Nós sabemos que ações penais são divididas. Ação penal pública, condicionada e incondicionada. Condicionada à representação e incondicionada, que são a maioria que estudamos. E depois a ação penal privada, que é promovida pelo particular, até o Ministério Público é parte legítima para promover a ação penal privada. Então nós já devemos saber que trata-se de bem jurídico imaterial, a honra, relativo à personalidade. Veja bem, nós vamos ter que saber as diferenças fundamentais entre calúnia, injúria e difamação. No momento, e para deixar surpresa para vocês, no momento, se vocês não souberem, fala assim, é um crime contra a honra. Porque calúnia, injúria e difamação é um crime contra a honra. Outra observação que nós vamos perceber.
Se for praticada no período eleitoral, incide o Código Eleitoral. Lá também tem calúnia, injúria e difamação. Uma questãozinha muito importante que eu já quero alertar vocês. Pela imprensa, existia a lei de imprensa, mas foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Lá também previa tipos próprios de calúnia, injúria e difamação pela imprensa. E tinha o rito próprio da lei especial de imprensa, mas foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que é importante aqui nós percebemos que a honra ganhou status constitucional no artigo 5º, inciso 10. Então, tem proteção constitucional. Outra questão que eu poderia dizer também, procedimental, vale dizer, de direito processual, é a questão que se você propõe uma queixa-crime e ao final consegue uma sentença penal condenatória que transita em julgado, ela é título executivo no cível. Lá no cível você só vai discutir o quantum debeatur, ou seja, o quanto a pessoa vai indenizar e o juiz vai fixar a título de danos morais. Mas o andebeatur, o se deve, já ficou estabelecido durante o processo criminal e na sentença criminal. Há também uma questão muito importante de eu colocar para vocês, antes de a gente falar das questões teóricas e conceituais sobre os crimes contra a honra, é o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, que estabeleceu que as ações, e portanto, inclusive na ação penal privada, nas ações penais, você pode pedir um mínimo de indenização. Há várias polêmicas sobre esse tema, como disse, de processo penal. E também nas ações penais públicas, incondicionada. Mas você, como advogado, já pode pedir, na própria queixa-crime, uma indenização. Mas nada impede, é uma indenização mínima, mas nada impede que você discuta essa indenização no processo civil. Ou então pegue a sentença penal e apenas a execute no processo civil, na execução civil, para discutir o valor. Aí já pode ser que tenha uma fixação do mínimo fixado a título de indenização nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal brasileiro. Todos esses teminhas intrincados é importante vocês estarem aí observando nas leis que citei durante essa pequena fala, para vocês irem aí observando essas questões novas que estou suscitando para a compreensão de vocês e atualização da matéria. E assim, preliminarmente, nas questões conceituais teóricas, nós podemos dizer que a honra trata-se de um complexo ou conjunto de predicados ou condições da pessoa que lhes conferem por consideração social e estima própria. Aqui, no final, na hora que a gente dá o conceito consideração social, nós estamos falando mais da honra objetiva, que diz respeito à honra objetiva ao que terceiros façam dos atributos físicos, intelectuais e morais da gente. Então, a honra objetiva é diretamente ligada à opinião de terceiros, tá certo? É a conceituação do indivíduo perante a sociedade. Isso, até a honra objetiva está ligada ao crime de calúnia, depois vocês vão perceber a importância disso, e difamação. Por sua vez, a honra subjetiva, que diz respeito ao amor próprio que a pessoa tem de si, diz respeito à injúria. A injúria é ligada intimamente à questão do amor próprio que a pessoa tenha dela. Em conclusão, do ponto de vista teórico, a calúnia e difamação
dizem respeito à honra objetiva. A injúria diz respeito à honra subjetiva. Isso vai ter implicações lá na frente, para a gente saber, principalmente questão de exceção da verdade. Por exemplo, o porquê que eu não posso provar o que eu falo de alguém no crime de injúria. E aí eu já deixo para vocês o que é injúria, e o que é calúnia, e o que é difamação. Vai ser objeto das nossas próximas aulas.